você trouxe até um ponto assim importante. Eu não sei se faz sentido, mas agora todo mundo quer ser influenciador digital, né? E às vezes as pessoas, imagino, podem usar uma informação como você falou. Eu acabei de postar de um familiar, às vezes para golpe do sequestro, né, Natália? Várias informações. E assim, diferente de influenciadores gigantes ou de celebridades, o influenciador pequeno não tem esse apoio todo, né? Então tem que ter Sim, muito cuidado com o que posta. Se quer trabalhar com a internet, acho que eu recomendaria muito cuidado com o que posta sobre a família, né, Natália? total. Inclusive, uma quadrilha no Mato Grosso do Sul foi descoberta, acho que no final do ano passado, onde ela estava usando a tecnologia da deepfake para aplicar golpe. E aí, o que é que eles faziam, né? Eles conseguiam acessar o aplicativo de banco das vítimas, né, que tiveram o telefone furtado, e aí, a partir do estudo da pessoa na rede social, ele pegava aquela informação, colocava na ferramenta de deepfake e conseguia fazer o reconhecimento facial e liberar o acesso à conta, né? Então, a gente tem que realmente ter muito cuidado com aquilo que a gente expõe na internet. Então, a minha recomendação é, se você não é ou não quer ser um blogueiro, tem um monte de gente te seguindo, etc., tenha o teu perfil fechado, né? Leia a política de privacidade, leia os termos de uso. Quando você acessar um site, faça a gestão de cookies, de novo, é hábito que a gente não, é costume que a gente não tem, mas é um hábito que a gente deve desenvolver pensando em higiene cibernética, né? Então, infelizmente, essas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, elas são muito legais, né? Elas vêm para melhorar, para facilitar um monte de coisas. Só que os crackers, né? Eles já estão utilizando isso para prejudicar as pessoas, né? Existe até, falando nisso da manipulação da imagem, né, das pessoas, tem um golpe que chama BIC, que é o Business Identity Compromise, que em português seria identidade corporativa comprometida, ou identidade empresarial corporativa. Qual que é a ideia, né? Os atacantes, eles conseguem coletar dados, e aí, né, faciais, de voz, de pessoas que existem, que trabalham em empresas, colocam nessas ferramentas de deepfake, e aí, por exemplo, numa situação de uma reunião remota, né, onde cada colaborador está em uma posição, está em um lugar, está numa sala, enfim, eles entram com a deepfake. Então, a pessoa pensa que está falando, por exemplo, com o chefe dele, mas não é o chefe, é a tecnologia por trás do atacante. Inclusive, olha, eu preciso aqui acesso ao sistema tal, mas eu não estou conseguindo. Você abre para mim, você deixa eu ver? E aí a propriedade industrial, intelectual da empresa, enfim, ela é vazada. Eu preciso... me passa o teu login e senha, porque o meu está dando pau aqui, e tem gente que passa, né? Por mais que a gente saiba que senha é que nem escova de dente, você não compartilha com ninguém, tem gente que compartilha, né? Então, hoje em dia, a deepfake que foi criada, né, para ser usada em filmes, para uma outra coisa super legal, infelizmente está sendo usada para o mal, para atingir as empresas, né? E aí, como eu comentei esse caso do Mato Grosso, a gente, enquanto pessoa física, também pode ser alcançada por esse mau uso, né? Porque, além do susto de ser furtado e levar teu aparelho, né, eles ainda conseguem desbloquear a tua conta, fazer o Pix, fazer transferência, e muitas vezes eles mandam tudo para conta de criptomoeda, né, porque aí perde total a rastreabilidade, e aí a gente fica no prejuízo. Só que, novamente, são pontos que, se a gente toma, né, atenção, a gente consegue perceber e evitar entrar para essa estatística de vítimas de golpes cibernéticos. E, assim, eu não sei se eu saio assustado ou prevenido dessa conversa, mas assim, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que é uma conversa muito importante, porque cada vez mais o celularzinho que está na nossa mão, né, Natália, tem a nossa vida, né? E assim, Sim, qualquer invasão ali, acho que pode bagunçar a vida de muita gente, né, Natália? sim, sim. É muito importante que a gente tenha o mínimo. Isso é uma até uma discussão, daquela de, eu tenho um aparelho que fica em casa com os meus acessos a banco, e o outro que eu saio na rua que não tem nada.
Hoje em dia isso é muito difícil, porque dependendo do tempo do ladrão, ele vai pedir para você desbloquear o seu celular, para você acessar o aplicativo do banco, você fazer o Pix. Se não tiver isso, você corre risco de, né, sofrer algum tipo de violência ou uma coisa pior. Então, de novo, a gente tem que andar com cuidado, né? A gente tem que se prevenir. Infelizmente, a gente não mora num país, numa cidade que é segura, então a gente precisa... a gente usa um paralelo na empresa que é do mesmo jeito que eu não vou para a Avenida Paulista e fico moscando, né, com o celular na mão, eu não posso, na minha vida online, me expor de qualquer forma. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, o risco do uso de um Wi-Fi público, né? Há alguns anos atrás, era muito comum a gente ir para uma cafeteria, ir para uma lanchonete, ir para um restaurante, dar qualquer senha e usar, né? Hoje a gente sabe como isso é arriscado, que é possível, né, que haja uma interceptação do sinal, que o atacante consiga, né, fazer, monitorar o pacote de dados que está acontecendo entre o teu aparelho, o roteador, as páginas que você acessa, enfim. Então, para esse ponto, por exemplo, a gente recomenda o uso da VPN, né, para tunelar aquela transmissão de informação, para que a gente não evite, né, que um terceiro entre, monitore, visualize, enfim. Mas o ponto, no fim das contas, a gente precisa ter cuidado com o eventual furto do dispositivo móvel, né, seja do teu notebook, seja do teu celular. E quando você estiver ainda aqui na segurança da sua casa, você ter cuidado com aquilo que vem para você por e-mail, por ligação. Falando em ligação, só para amarrar um ponto com a deepfake, existe um golpe que acontece em todo lugar do mundo, né? Mas nos Estados Unidos foi um número que me chamou a atenção. Em 2022, esse tipo de golpe, que é o do sequestro falso, ele acometeu muitas vítimas, né? E as vítimas relataram que tiveram prejuízos cuja soma deu 11 milhões de dólares. Nossa. E aí, o que é que eles faziam? Eles coletavam a voz da pessoa, o jeito que uma pessoa falava, o sotaque dela, colocava na inteligência da deepfake e aí ligava para um familiar dizendo, olha, eu estou aqui com Natália, sequestrei e tal. E aí a pessoa dizia, não, me prova que você está com a Natália. E aí, como ele tinha o jeito que eu falo, a minha voz, as expressões que eu uso, etc., porque eles fizeram previamente esse trabalho de coleta, que eu falei, né? Muito a gente expõe essas coisas em rede social. Eles faziam a prova de vida da Natália usando a ferramenta, mas simulando que era a Natália, né? E aí... E aí o ponto que eu trago para a realidade aqui do Brasil não só as coisas que a gente publica em rede social, mas também, sabe aquela ligação que você recebe, que você fica alô, 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 e ninguém responde do outro lado? Isso pode ser usado para a coleta da tua voz, do jeito que você fala, para o uso desse golpe. Isso é muito triste, mas infelizmente é verdade, né? E aí, falando nesse golpe por telefone, eu trago o ponto do phishing, né, que é o uso da tecnologia do VoIP, né, que eu posso dar um robô para... eu gostaria de fazer uma pesquisa, responda sim ou não. Então, ele está simulando que está fazendo uma pesquisa para você falar sobre determinado assunto, produto, serviço, enfim, mas, na verdade, ele está coletando o teu dado para ter insumo, para criar o deepfake e, eventualmente, dar o golpe em alguém da tua família. Então, novamente, a gente tem que estar muito atento. Eu costumo receber muito de ligações de números desconhecidos, né? Então, o que é que a gente pode fazer para se prevenir? A gente pode, se eu não conheço, eu não atendo, né? Eu consigo restringir, né, essas ligações de números desconhecidos. A gente pode também acessar o Não Perturbe, né, que é um serviço gratuito que a Anatel aqui no Brasil disponibiliza. Então, você cadastra, por exemplo, estou recebendo muita ligação de determinada operadora. Então, você registra o teu número lá, marca quais serviços você quer, e aí a empresa tem até 30 dias para deixar de te acionar para te oferecer produto, por exemplo. O ponto eu sei que a empresa não está cometendo o phishing, né? Mas a pessoa que não tem esse conhecimento, ela pode se confundir, né? Até porque o fraudador ele pode fingir que é determinada empresa de telefonia.
E aí um outro ponto também é quando me ligam de um número X, que não é aqueles que eu já conheço e naturalmente rejeito, eu atendo e fico quieta. Então, vamos ver quem cansa primeiro. E aí, como fico em 5 segundos, todo mundo em silêncio, eu vou lá e desligo, porque eu sei que algo de errado não está certo, né? Vamos brincar dessa forma. Então, novamente, é só a gente ter atenção. A gente não precisa viver bitolado, morrendo de medo, mas a gente tem que ter cuidado, né? Porque a ameaça, ela é real, ela é concreta e ela tá aí para jogo. Olha, nossa, tem curioso. Como eu disse, não sei se a gente sai daqui prevenido, assustado. Realmente a gente recebe muitas dessas ligações, né? Mas eu vou adotar essa estratégia agora. Vou ficar ali uns segundinhos ali esperando a pessoa falar. Acho que faz super sentido. Eu acho que a gente, por exemplo, eu trabalho na área comercial, acaba sendo difícil não atender a ligação, né? Porque a gente precisa atender a ligação.